Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Matemática Pro. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um conteúdo muito importante que tem a ver com as equações do primeiro grau juntamente com as funções do primeiro grau. Vamos fazer o estudo completo das funções do primeiro grau. Vamos partir do princípio como é que nós chegamos a um gráfico e como é que nós saímos também de um gráfico para uma determinada equação. Sem mais enrolar, bora lá. Nós temos em primeiro lugar, quando se estiver a falar de equações do primeiro grau, que a equação do primeiro grau ou é definida como equação do primeiro grau, toda aquela equação, ou seja, toda aquela expressão que tenha uma igualdade e ao mesmo tempo também esteja acompanhada por uma incógnita, ou por outra, uma equação é toda igualdade que tenha consigo ou que seja acompanhada de pelo menos uma incógnita. Por exemplo, eu posso ter aqui 8 mais x, né? Ou simplesmente x. Aqui, desse outro lado, que também tem um determinado nome, também é obrigatório que tenha alguma coisa. Se eu estou a dizer que é uma igualdade, significa que eu tenho alguma coisa, tanto antes da igualdade e assim como depois da igualdade, para eu poder comparar esses dois lados. Por exemplo, esse lado eu posso ter aqui 4 mais z, porque assumimos que é uma igualdade que tenha pelo menos uma incógnita. Significa que pode ser mais, podemos ter mais incógnitas, além do próprio x. E aqui representei o z. Todas essas letras que aparecem numa determinada equação ou pode ser uma determinada expressão também representam números, ou seja, são partes, ou seja, são variáveis que representam alguns números que nós ainda não conhecemos esses tais números, mas através de cálculos matemáticos e fórmulas matemáticas nós podemos chegar a achar esses valores. São variáveis porque depende da condição que nos dão. Então, dependendo da condição que nos é dada, o valor pode mudar. Por isso que são chamados de variáveis. Agora, esses outros valores não, são chamados de constante. Por exemplo, se eu tenho aqui um termo como 8yz, a parte do 8 é a parte do coeficiente, né? É a parte que não é variável, é 8, é 8. Agora, essas duas partes, dependendo da condição que vão me dar, eles vão mudar. Agora, numa equação quadrática, numa equação, né? Numa equação é obrigatório que exista a igualdade e também exista pelo menos uma única incógnita, pelo menos uma única. Pode ser simplesmente única ou podem ter várias. Agora, se eu tenho o que fica antes da igualdade e tenho depois daquilo que fica depois da igualdade, cada um desses elementos tem seu nome. Ou seja, o que fica antes da igualdade é chamado de primeiro membro e o que fica depois da igualdade é chamado de segundo membro. Agora, cada número que existe nesta equação também tem seu nome. Não é chamado exatamente de número como tal, mas sim é chamado de termo. E cada termo é acompanhado por seu sinal, desculpa. Então, este é um termo, este 8 também é um termo, que o seu sinal aqui é mais. Todo número sem sinal, assume-se que o seu sinal seja positivo. Então, temos aqui o outro termo, o terceiro termo, que também tem um sinal mais, e depois temos aqui o outro termo também que tem um sinal mais. Então, esta toda equação tem 4 termos e tem simplesmente 2 membros. Quando nós estivermos a resolver uma equação do primeiro grau, é obrigatório que organizemos esta tal equação para podermos efetuar as operações. Isto é, se eu tenho, por exemplo, termo independente, esses números que não são acompanhados por incógnitas são também chamados de termos independentes. Então, eu tenho 8, que é um termo independente, tenho 4, que é um termo independente, tenho x, que é um termo dependente, e tenho z, que é um termo dependente. Agora, se eu quiser resolver uma equação do primeiro grau, eu terei que organizar, passar todos os termos que têm incógnitas, ou seja, que são dependentes para o primeiro membro e todos os termos que são independentes para o segundo membro. Se eu tenho, por exemplo, 8
mais x igual a 16. O que eu terei que fazer? Terei de pegar este x e manter ele aqui no primeiro membro com o seu sinal e igualar, já que não existe outro termo aqui dependente, vou passar este que é independente para o outro lado, porque regressa. Termos dependentes ficam no primeiro membro e termos independentes ficam no segundo membro. Mas quando eu passo um termo de um membro para o outro, muda de seu sinal. Então praticamente aqui eu vou manter o 16 e este cidadão que vai sair daqui, esse termo que vai sair do primeiro membro para o segundo membro, já que é positivo, todo número sem sinal, o seu sinal é positivo. Quando sai de um membro para o outro, vai também mudar de sinal. Praticamente aqui eu vou ter menos 8 e logo x é igual a 8. 16 menos 8, vou ter aqui 8. O valor que representa o x nesta equação é o 8. O que quer dizer que 8 mais 8 sempre vou ter o que? 16. Esse é o princípio fundamental de como operar com as equações do primeiro grau. Existem situações mais complexas, como por exemplo, eu posso ter aqui 2x mais 8 igual a 16 mais x, por exemplo. Como é que eu posso trabalhar com isso? Esse é um caso um pouco mais complexo, não tão complexo, né? Mas um pouco mais complexo. Aqui só tínhamos uma incógnita, aqui temos uma incógnita tanto no primeiro membro, tanto no segundo. O processo é o mesmo. É só colocar os termos dependentes no primeiro membro e os termos independentes no segundo membro. Então, praticamente aqui teria 2x, que é este lá, passa para esse lado, vai ser negativo. Quando passa de um membro para o outro, muda de sinal. E aqui, 16 menos 8, muda de sinal também. Aqui, praticamente, vou ter x, simplesmente 2 menos 1, vou ter o que? 1. Então, fica simplesmente x igual a 8. Então, temos mais uma vez aqui um resultado semelhante, igual a 8, foi uma coincidência, né? Agora, dependendo, vejam, dependendo da condição que nos deram, o valor muda, mas aqui não mudou, mas poderia ter mudado. Vamos supor que, por exemplo, eu vou colocar aqui 10. Teria, deixa eu manter assim como está, 16 primeiro, posso reescrever o exercício daqui, né? 2x mais 8 igual a 10 mais x. Então, praticamente seria 2x menos x igual a 10 menos 8. Teria x igual aqui de novo a 8. Desculpa, igual a 2. Esse é que seria o resultado. 10 menos 8 praticamente teria aqui 2. Então, quer dizer que este cidadão, esta incógnita tornou-se uma incógnita variável. Toda parte que é representada por uma incógnita sempre vai ser uma parte variável, porque dependendo da condição dada, vai alterar do seu valor. Prontos. Agora, onde nós queremos chegar é, se eu pego este cidadão, é possível transformar esta função aqui, esta equação em uma função. O que é transformar uma equação em uma função? É fazer com que este cidadão seja representado em forma de um gráfico. Seja mostrado em formato de um gráfico. Por exemplo, nós temos formas de ver ou de representar alguma coisa só para fazer a pessoa entender o que nós estamos a procurar expressar. Então, os matemáticos decidiram que, olha, ao invés de só representarmos assim como está, existe uma outra forma de representar e lhe explicar graficamente, que é a partir deste esqueleto aqui. É um exemplo, né? Até aqui já temos uma equação, ou por outra, sai-se de uma equação para uma determinada função, ou representar isso graficamente, e também através do gráfico, só olhando isto ou tendo isto, alguém já pode dizer qual é a equação que sai aqui. Simples quanto isso. Mas eu vou explicar passo a passo como lidar com este gráfico, como sair deste gráfico e voltar para uma equação, assim como sair de uma equação para ir para até um gráfico. Agora, para tal, primeiro precisamos fazer um estudo completo de qual é que é o comportamento deste gráfico. O gráfico, na verdade, é este, né? Que está representado no SKU, nesse eixo, no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas.
esse é horizontal, é chamado de abscissa, e esse aqui vertical é chamado de ordenada. Então, nós temos aqui uma determinada reta que corta esta ordenada e também corta esta abscissa. Como é que se chama? Essa aqui é a nossa função e ela é chamada de função linear. É só uma linha que atravessa por esses dois gráficos, né? Esses dois gráficos, principalmente esse é uma coisa que nós vemos desde a sexta classe, se não estou em erro, né? Números negativos, não, sexta não, vimos isso a partir de oitava, porque na sexta não se estudam, não são estudados números negativos. Agora, a partir de oitava nós vemos essa parte, mas a partir daqui de 0 para mais infinito, eu acredito que estuda-se, não tenho tanta certeza. Ok. Como fazer o estudo? Estudo completo, na verdade, é como quem diz, caracterize o que você vê, por exemplo, no explicador que está aqui, no professor que está aqui. Ele usa uma camisa branca, ele traz consigo na mão um marcador de uma cor preta, ele cortou o cabelo, está a falar, ele tem olhos castanhos, está a procurar descrever o que é o teu explicador, ou a pessoa ou o professor que está agora a falar. Agora, o que você vê aqui? Você vê uma determinada, você vê uma reta que tem números, né, positivos e negativos, que um é vertical e o outro é horizontal, e depois tem uma reta também que atravessa esses dois. Agora, como é que se chamam esses números que são atravessados ou que não são atravessados? Tudo mais é o que nós vamos aprender agora. Fazendo o estudo completo, nós primeiro existe uma coisa muito importante que se tira em matemática, é a questão de zeros da função. Vou colocar aqui, o ponto 1 é o zero da função. Agora, nos zeros da função, o que se faz? Primeiro, nos zeros da função, procura-se saber qual é o número ou em que ponto o gráfico interseta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo do x. Em que ponto é atravessar? Em que ponto o gráfico atravessa? É aqui, neste ponto aqui, que onde nós temos o 2. Onde nós temos o 2, neste ponto aqui é que chamamos de zero da função. Quer dizer que o x aqui é igual a 2. Ou seja, o zero da função, o zero desta função é o 2. É o ponto onde a reta ou a função interseta o eixo das abscissas. Depois temos outro segundo ponto, né? Nós vamos chamar aqui de domínio de existência, né? Domínio de existência. Posso colocar simplesmente domínio. O que seria domínio da função, né? Domínio da função. Nós podemos fazer um estudo do domínio da função. Estamos a dizer, em outras palavras, de onde é que o gráfico vem e para onde é que o gráfico vai. Ele olhando para o eixo das abscissas, ignorando este eixo aqui. De onde é que ele vem e para onde é que ele vai? Ele, para este eixo, vem do menos infinito, porque se nós prestarmos atenção, o que vai delimitar é o zero. Esta parte aqui, até para aqui é o zero, né? Para o x, aqui nós consideramos que ele é zero, né? Neste ponto ele é zero. Então, a partir deste ponto para cá, ele está no menos infinito, mas a partir deste mesmo ponto para aquele outro lado, ele está onde? No mais infinito. Então, praticamente ele vem do menos infinito para o mais infinito. Então, quando nós consideramos menos infinito e mais infinito, em outras palavras também, poderíamos estar a considerar que ele está em R. Ou podemos escrever, né? Desculpa pessoal, o vídeo tinha interrompido. Mas continuando, eu colocarei aqui, então, aqui vamos ter, podemos escrever intervalo aberto de menos infinito até mais infinito, intervalo aberto. Agora, o que seria isso? Seria dizer, é por isso que eu disse que posso escrever assim como posso representar assim. É tudo a mesma coisa. Agora, um outro elemento muito importante que nós devemos ter em conta é a ordenada na origem. Ordenada na origem é onde o gráfico interseta o eixo das ordenadas. Se nós dissemos no início que
o zero da função é onde o gráfico ou a função interseta o eixo das abscissas. Agora na origem é onde o gráfico vai intersetar o eixo das ordenadas. Até só por dizer ordenada, se nós vamos tentar saber, não tentar saber, é procurar imaginar que está se falando de alguma coisa que tem a ver com o Y, porque nós temos que este cidadão pode ser chamado também de ordenada, eixo das ordenadas. Então este aqui é o eixo das abscissas. Agora, um outro elemento muitíssimo importante no estudo completo das funções do primeiro grau ou função linear é a questão do declive. Este cidadão, declive é o elemento que nos ajuda a identificar se a nossa função ela é crescente ou ela não é crescente. Porque se eu pego uma determinada equação, olhando simplesmente para a equação dada, eu já posso determinar ou posso dizer se a minha função vai ser crescente. Quando eu for a construir a representar aquilo graficamente, a minha equação graficamente, eu posso dizer, antes de representar, se essa função vai ser crescente ou vai ser decrescente, através do valor que vem antes da incógnita. Geralmente, por exemplo, nós chamamos esta equação do segundo grau. Poderíamos dizer, esta equação é do segundo grau. Nós não estamos a falar desta incógnita aqui que aparece antes desse x do primeiro grau, mas estamos a falar desta incógnita que antecede a incógnita que dá grau a esta equação. Então, esta incógnita é a principal, entre aspas, Este valor é que vai determinar se nós teremos uma função crescente ou uma função decrescente. Para o caso das equações do segundo grau ou equações quadráticas, nós temos a parábola virada para cima ou virada para baixo. Quando A é maior do que zero, implica que nós teremos o que? Uma parábola virada para cima. Agora, quando o A é menor do que zero, ou seja, o A é um número negativo, nós teremos uma parábola virada para baixo. Para o caso das equações do primeiro grau ou funções lineares, nós vamos representar vamos ter uma função crescente ou uma função decrescente. Quando o A for maior do que zero, será crescente. Quando o A for menor do que zero, será decrescente. Simples. Determinar o declive, olhando simplesmente para este gráfico, nós queremos achar o declive. Há quem pode dizer, eu já nem preciso saber, eu nem preciso de conhecer o declive para dizer se ele é crescente ou não, porque é claro que ela está a subir, Agora, se ela estivesse assim para este lado, ela estaria a descer. Então, é simples, eu não preciso de determinar declive para dizer que está a crescer ou não. Há casos em que podem te mandar para determinar o declive, procurar saber qual é o declive desta função aqui, só para confirmar se condiz com aquilo que está aqui representado ou não, assim como podem te mandar para achar o declive, para poder através do declive achar a equação representativa desta função, porque não tem como achar a equação sem ter que achar o declive. Eu vou mostrar por quê. Agora, para poder achar o declive, nós vamos ter aqui esta é a fórmula, de poder achar o declive, não preciso voltar a repetir isso. Então, nós vamos ter A é igual. Onde é que nós vamos achar o y2, o y1, o x2, o x1? Primeiro vamos procurar de onde é que o gráfico vem. Vem do menos infinito. Onde é que ele toca primeiro? É aqui no menos 4. É o primeiro ponto, porque ele está a subir, O primeiro ponto onde ele toca é aqui no menos 4. Quer dizer que aqui é onde nós vamos achar o x1, o y1. Mas se nós prestarmos atenção, para o y aqui é menos 4. Mas para o x aqui não é menos 4. Para o x nós temos que subir até achar o valor do x, que é o 0. Então, aqui para o y é menos 4, mas para o x, aqui neste ponto aqui, é 0. Significa que vamos ter y1 e x1. Então, nós podemos até colocar aqui, vamos colocar os sinais da fórmula. O x1, nós dissemos que é o 0 e o y1 é o menos 4. Então, temos que colocar com o seu sinal. Esse aqui é o sinal da fórmula. Agora, vamos procurar o x2 e o y2. É onde o gráfico interseta em segundo lugar. O segundo ponto onde ele interseta uma das funções. Uma das retas, desculpa. Então, é neste ponto.
Agora, neste ponto, para o x é 2, que é o x2, então vamos ter aqui 2. Mas para o y, neste ponto aqui, vai ser 0. Agora é vice-versa. Vice-versa, então vamos ter aqui a é igual a 0 mais 4 sobre 2. Conjugamos sinais aqui, então vamos ter que a é igual a 4 sobre 2. Então, a é igual a 2. Este é o valor que representa o declive. Condiz, quer dizer que a é maior do que 0. É maior do que 0. E se a é maior do que 0, praticamente a função é crescente. Agora, uma coisa muito simples, a fórmula usada para determinar já a equação verdadeira que representa esta função. É esta, então vou colocar daqui de baixo. Y é igual, né? É igual a x mais b, né? Esta é a fórmula que nós podemos usar. Assim como podemos voltar a trabalhar de novo com este cidadão, mas não é muito imperioso. Esse aqui pode levar um pouquinho de tempo, enquanto esse aqui é muito mais rápido. Já tenho o declive, que é este valor. Eu só simplesmente necessito dizer y vai ser igual a quê? A 2x. Agora, o valor de b, qual é que é? O valor de b é a ordenada na origem, né? É onde o gráfico interseta o eixo das ordenadas. Então, é este valor, menos 4. Agora, temos aqui o mais da fórmula, né? Vamos ter aqui menos 4. Assim, depois y vai ser igual a 2x, né? Menos 4. Então, praticamente, esta é a equação representativa desta função. Então, quer dizer que praticamente é isto. Agora, como é que nós sairíamos daqui até aqui? Uma dica muito simples. Procura o que vem antes do x. O que vem antes do x vai ser o seu valor de x, o valor de x interceptado pela função. E o valor de b também vai ser o outro valor interceptado. É só você marcar esses dois pontos, né, na interseção das suas duas retas e depois ligar esses dois pontos. Quando ligar, vai saber se o gráfico vai ser ou crescente ou decrescente. Então, é basicamente isso que tem a ver com as equações e funções do segundo grau. Se existirem mais dúvidas acerca do conteúdo e acha que algum ponto não entendeu, por favor, diga aí nos comentários. Diga alguma coisa que eu vou poder gravar uma outra videoaula explicando exatamente o teu ponto. E se também puder entrar em contato comigo através do WhatsApp, seria muito melhor. Vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição. E todos os vídeos também que falei de vários temas, exponenciação, equações do primeiro grau, vou deixar aqui os links aqui na descrição. Então, para que você tenha assuntos mais importantes e se prepare melhor, é necessário que você se subscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aí um joinha como forma de ajudar o teu professor aqui. Tenha um bom proveito da aula e até mais um dia.